Lucas 17, versículos 5 e 6, nos fala assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: desarriga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amém. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos na tua casa, estarmos na tua presença. Senhor, abençoa agora, Pai, esse momento, que o homem diminui, que o Senhor cresça, e que teu Espírito Santo, Pai, tenha total liberdade no nosso meio. Ministra, Pai, a tua santa palavra aos nossos corações. Repreendemos todo o mal, Senhor, todo e qualquer levante do inimigo contra nossas vidas, contra a tua igreja, contra essa palavra. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Acampa teus anjos, Pai, ao nosso redor, e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, nos alcance hoje e sempre, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos. Pode tomar assento. Estamos ainda regozijantes com a noite de ontem. Ontem foi a nossa live do nosso Ministério de Louvor, e como Deus honrou. Foi em torno de 2 horas, palavra, louvor, ministração. Foi algo realmente tremendo da parte de Deus para as nossas vidas. Eu tenho lembrado que nós realmente não somos capazes, e em relação à live, não éramos capazes de fazer o que foi feito na noite de ontem. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, toda a honra, toda a glória ao Senhor nosso Deus, que nos capacitou, nos deu graça, nos ungiu para ser como foi na noite de ontem. Coisa maravilhosa, irmãos. Se você não pôde estar conosco ao vivo, está lá na nossa página do YouTube, assista, separe um tempo, ouça ali alguns louvores, como tem sido edificante. Hoje de manhã acordei para vir para o culto, tomamos café da manhã, ouvindo os louvores da nossa live de ontem. Foi tremendo, irmãos, e Deus ainda está agindo através desse momento. Então, assista ali, que foi algo realmente imperdível, glórias a Deus por isso. E esse texto nos fala desse momento. Esse texto pode desligar. Esse texto nos fala sobre os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus, que sabiam da importância que tinha eles terem uma fé acrescentada e aumentada nos seus corações. Por isso que inicia aqui esses versículos que nós lemos. Os discípulos, os apóstolos falam: Jesus nos acrescenta fé. Eles sabiam da importância que a fé em Deus tinha na vida deles. E eles pedem então para o Senhor Jesus: Jesus, acrescenta fé nos nossos corações. Meu irmão, minha irmã, que nessa noite, nessa ministração, também venha a ser o nosso desejo nessa noite. Senhor, nós precisamos ter nossa fé aumentada, trabalhada, lapidada. Nós queremos ter uma fé que agrade o seu coração. Por isso, Pai, opera isso em nossas vidas. Da maneira que esses apóstolos pediram para o Senhor Jesus, logo ao final dessa palavra nós vamos orar a Deus, clamando exatamente por isso. Então, fique atento a essa palavra. Que não haja nenhum tipo de dispersão aí na tua mente, nenhuma distração aí no teu ambiente, para que nós realmente venhamos entender e clamar a Deus: Senhor, acrescenta fé no nosso coração. Irmãos, sempre lembramos, quando falamos de fé, de amor, de ira, de inveja, de ciúmes, esses sentimentos, alguns bons, outros maus, nós não temos como medir, não temos como mensurar, falar: puxa, você tem muito amor, olha, você tem muita fé. Apenas olhando, não tem como nós medirmos. Olha, puxa, como você está bravo, como você está irado. Nós só conseguimos medir e mensurar esses sentimentos mediante os frutos que eles dão em nossas vidas, mediante o reflexo deles nas nossas atitudes. Prova disso, o maior amor que já houve, segundo a palavra de Deus, maior amor é esse de Jesus dar sua vida por nós. Quer dizer, nós entendemos o amor de Jesus pelo ato que Ele teve, pelo agir que Ele teve, que foi morrer por nós na cruz do Calvário. A Bíblia fala: olha, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, a minha ira
tem que ter um controle, devo controlar a minha ira, para que as minhas atitudes, para que o fruto da ira não seja algo que faça inclusive eu pecar por causa da ira. Muitas vezes Jesus falava, olha, a tua fé te salvou. Por isso que você falou, pela tua expressão, pela tua atitude, eu notei uma grande fé, então a tua fé te salvou. Jesus inúmeras vezes relata esse fato, que a fé foi evidenciada pela palavra de alguém, pelo agir de alguém, e Jesus notou, que grande fé. Então, meu irmão, minha irmã, nós queremos, pela direção do Espírito Santo de Deus, começar essa palavra com esse tópico. Todas essas situações que nós lemos são imensuráveis, não tem como nós medirmos por elas simplesmente. Nós apenas conseguimos entender o quão grande é ou quão pequeno é, mediante o reflexo desses sentimentos nas nossas vidas. Por isso, sabe, que esses maus sentimentos, ira, raiva, ciúmes, inveja, todos esses maus sentimentos, não venham gerar nenhum reflexo em nossas vidas, nenhum fruto em nossas vidas, ao ponto que alguém possa dizer, puxa, como você está irado, puxa, como você tem inveja, puxa, como você tem ciúmes, e assim por diante. Que ninguém possa medir em nossas vidas esses maus pensamentos, esses maus sentimentos, pelos frutos que eles têm dado em nossas vidas, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus nos dê realmente esse dom de termos domínio próprio, e que, ao contrário disso, que o amor, a paz, a alegria, a reconciliação, o perdão, que as pessoas venham olhar para nós como cristãos, como servos de Deus que somos, e venham falar, puxa, como você transmite paz, como você transmite amor, quanta paz você tem. Ninguém consegue medir a paz, mas as pessoas veem o reflexo da paz que nós temos em nossas atitudes. Puxa, quanto amor você tem. Ninguém consegue medir o amor, mas eles veem o amor através das atitudes que nós temos. Meu irmão, minha irmã, que você venha a ser reconhecido por esses bons sentimentos que o cristão, que o servo de Deus deve cultivar no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus nos dê graça para isso. E que o Espírito Santo de Deus nos fale, não o acusador está repreendido em nome de Jesus, mas o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, olha, você está sendo conhecido ou conhecida por esse sentimento ruim, que tem dado muito fruto na tua vida. Deus, me ajuda então a me acalmar, me ajuda então a ter domínio próprio. Eu digo isso porque isso acontece com todos nós. Às vezes nós deixamos e damos brecha para algum mau sentimento tomar conta. E aí vem sim, muitos maus frutos desse mau sentimento. Então, tenha poucos reflexos ou nenhum reflexo dos maus sentimentos e maus pensamentos. E tenha muitos bons reflexos e bons frutos dos bons sentimentos, para que consigam nos medir por eles. E aí, esse texto, então ele continua, Jesus falando, os discípulos então pediram que a fé fosse acrescentada, e Jesus fala, olha, a fé, ela vai ser acrescentada, e aí as pessoas vão ver a fé em vocês, se vocês darem vazão para essa fé. Olha, se você dizer para essa árvore, olha, sai daí, com as suas raízes e tudo, e se plante no mar. Se a tua fé for como um grão de mostarda, isso vai acontecer. Olha que coisa tremenda, isso vai acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos sempre lembrar que a fé verdadeiramente move montanhas, como costumamos dizer, mediante um outro texto bíblico. A fé move montanhas. Se dizer para esse monte, passa daqui para acolá, Jesus falando, esse monte realmente irá ser transportado pela tua fé, mais uma vez se for como um grão de mostarda. Em outro texto, Jesus usa também essa parábola. Então, a nossa fé move realmente montes e move árvores, com raiz e tudo. Com raiz e tudo. E aí eu preciso te dizer uma coisa, nós realmente enxergamos essas duas parábolas, esses dois exemplos, e vemos como algo impossível. Enxergamos como algo impossível. E é isso que os discípulos entenderam,
E nós precisamos entender nessa noite, meu irmão, minha irmã, nós precisamos do agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. Nós precisamos do impossível de Deus em nossas vidas se tornando possível. Nós precisamos disso todos os dias, constantemente. Às vezes nós não temos noção o quanto isso é verdade nas nossas vidas. Como temos dito, nesse tempo aí de pandemia, dessa luta tremenda, desse isolamento, ficou mais evidente. Estamos sempre, Senhor, nos guarda, e Deus realmente tem operado maravilhas. Deus tem provido, Deus tem feito milagres. Quantos testemunhos, irmãos, de curas. Sexta-feira na nossa live eu ia mostrar, e vários irmãos já viram, a foto do Rodrigo em casa, que foto linda. Ele lá com a Sofia, com o Lorenzo, né? Com a Milene, e os 4 ali, sorrindo. Até a Sofiazinha de, acho que 5 meses, pegaram no momento lá, sorrindo. Que cura milagrosa, não foi? Cura milagrosa. Irmãos sendo promovidos e tendo aumento de salário. Não temos ouvido testemunhas assim? Portas de emprego excelentes se abrindo. Temos testemunhos. A irmã pediu até para gravar, vai mandar para a gente. Portas de emprego excelentes. Fora do normal. Fora do normal. Lares se reconciliando. Irmãos, glórias a Deus que isso é natural. E deve ser natural no meio do povo de Deus. Então nós devemos ter essa noção. O impossível de Deus, todos os dias acontece em nossas vidas. Deus torna o impossível possível. E árvores têm sido realmente transportadas, montes têm sido transportados todos os dias de nossas vidas. O que nós precisamos, irmãos, é ter consciência e convicção disso. Nós estamos de pé pela graça de Deus, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Essa é a importância de nós termos realmente uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que faz mesmo o impossível se tornar possível. Ou você ora por coisas possíveis, ou você ora simplesmente, Senhor, eu quero um copo d'água, Senhor, eu vou tomar água. Algo natural, está aqui o copo. Quando a gente bota o joelho no chão, meu irmão, minha irmã, é por coisas impossíveis ou não são por coisas impossíveis? Por pessoas serem transformadas, pessoas serem libertas. Quanto é impossível isso, irmão? A gente conseguir mover o coração e o sentimento de alguém. Oramos e clamamos pelo impossível de Deus em nossas vidas financeiras e profissionais, nos relacionamentos, para que esse impossível se torne possível. Quando nós colocamos nosso joelho no chão, nós realmente oramos e clamamos pelo impossível. Então saiba disso. Deus constantemente tem operado isso nas nossas vidas. Montes têm sido transportados, árvores têm sido desraigadas e plantadas em outro lugar, constantemente em nossas vidas. Livramentos que nós nem temos noção. Acho que foi essa semana, terça-feira, mandei uma das devocionais falando sobre isso. Acho que foi escrita. Falando sobre isso, que podem armar pelas nossas costas ciladas e falarem calúnias pelas nossas costas, mesmo a gente sem saber. Deus nos livre e nos guarda de cada uma delas. Nós não temos noção do que Deus tem nos livrado nesses dias. Não temos noção. Mais uma vez, esse impossível se tornou possível pela graça e pela misericórdia de Deus, de sermos guardados e sermos protegidos. Então, entenda isso, nós precisamos. Por isso eu fiz tanta questão, sabe, de ressaltar esse texto, ressaltar essa verdade, não deixar ali um problema técnico atrapalhar isso. Nós precisamos ter uma fé que move montanhas. Ter uma fé que converte o coração de um filho. Ter uma fé que traz o marido de novo volta para casa. Ter uma fé que faz a mulher se apaixonar novamente. Ter uma fé que faz a despensa ser cheia. Ter uma fé que faz realmente a gente alcançar o reino dos céus. Precisamos ter uma fé dessa. Não é que querer ou não, precisamos. Uma fé que move montanhas. E que Deus venha, como esses apóstolos falam, Jesus acrescenta a fé, que Jesus venha nos dar graça e nos conduzir para isso, porque nós precisamos, irmãos, precisamos. E aí, Jesus então fala, olha, e aqui então ele mensura, né, ele fala, olha, para você mover então uma montanha, para que esse impossível se torne possível na sua vida,
basta que você tenha uma fé como um grão de mostarda. Basta que você tenha uma fé como um grão de mostarda. E aí nós sabemos, irmãos, que algumas vezes Jesus mensurou a fé. Jesus falou, olha, essa fé é grande, é uma grande fé. Em outros momentos, Jesus ali no Sermão do Monte, quando os discípulos estavam ali perturbados com as coisas que iriam comer ou vestir, né? Jesus falou, olha, homens de pequena fé, homens de pouca fé. Jesus mensurou a fé daquelas pessoas mediante as suas palavras, as suas atitudes. O centurião romano, quando chega para Jesus, fala, Jesus, basta uma palavra sua, que o meu servo vai ser curado. Jesus falou o quê? Olha, nem em Jerusalém eu vi uma fé tão grande, pela disposição daquele homem, pela certeza que só a palavra de Jesus, o impossível ia se tornar possível, e a cura ia alcançar ele. Então, Jesus mensurou aquela fé, tanto uma grande fé, quanto uma pequena fé. E aqui ele fala, e olha, e para a tua fé ser grande daquele jeito, tem que ser como um grão de mostarda. E aí, irmão, sempre lembramos, quando lemos esse texto, que aqui Jesus não está se referindo propriamente dito ao tamanho do grão de mostarda, que já falamos que é bem pequenininho, parece até para ter noção, parece um alpistezinho, né? Alpiste, um grãozinho de arroz, mas todo redondinho. Uma época tinha um saquinho de grão de mostarda, para mostrar, um grãozinho de mostarda, né? Uma semente dessa mostarda. O que Jesus está falando, olha, deve ser como um grão de mostarda, porque na outra parábola ele compara, em Mateus 13, 31 e 32, ele fala, olha, porque é a menor das sementes, mas dá a maior das árvores. E até as aves fazem pouso e encontram um ninho desse grão de mostarda que se transformou numa grande árvore. Então a palavra para nós essa noite, irmãos, é exatamente essa. Uma fé que é elogiada, uma grande fé, sabe? Nada mais é quando nós proporcionamos crescimento para esse grão de mostarda. É isso que Deus quer que a gente aprenda com Ele nessa noite. Nossa fé vai ser uma grande fé, e é isso que Ele falou para esses discípulos, Senhor, acrescenta-nos fé. Ele falou, olha, basta você tratá-la como um grão de mostarda. É isso que você tem que fazer. Basta você tratá-la como um grão de mostarda, que até um monte você vai dar ordem, ele vai se mudar. Então, que eu e você venhamos proporcionar crescimento para esse pequeno grão de mostarda. Porque ali naquele outro texto fala, olha, é como o agricultor, fala isso, pega aquele grão de mostarda e semeia e vira numa grande árvore. Então nós devemos ser realmente como um agricultor que cuida dessa semente, que cuida dessa plantação. A analogia, a ilustração, a parábola é exatamente essa. Como um agricultor cuida da sua planta para que se transforme numa grande árvore. E para a nossa fé se transformar nessa grande árvore, nessa fé elogiada, para eu proporcionar crescimento a ela, uma das principais coisas que o agricultor faz é tirar as ervas daninhas, porque a erva daninha rouba a força da semente, a erva daninha traz doença. Então, tudo que abala a tua fé, meu irmão, minha irmã, sabe? Tudo que abala a tua fé, que venha a ser tirado nessa noite, que essas ervas daninhas venham ser tiradas nessa noite, tudo que coloca dúvida no teu coração, sabe, em relação ao que Deus tem para você, para a tua família, todos os dardos do inimigo, olha, você é um fracassado, você não vai dar em nada, olha o teu filho, a tua filha, olha o teu marido, olha a tua esposa, está vendo só como é que está, todos esses dardos, venham cair por terra em nome de Jesus, e que quer fazer a tua fé permanecer como um grão, porque ali ele fala, olha, não é para permanecer, mas como um grão de mostarda, que tem o potencial de um crescimento tremendo, que essas ervas daninhas venham ser tiradas em nome de Jesus, e que o Espírito Santo venha te falar, ó filho, tem uma erva daninha ali, ó, aquela palavra, aquele pensamento, aquele sentimento, olha aquela pessoa que tem te falado coisas, que tem abalado a tua fé, olha filho, descarta essas palavras, não aceita, descarta isso, é uma erva daninha que tem abalado a tua fé, que tem feito a tua semente, esse grão de mostarda, minguar, grão de mostarda, minguar. E aí irmãos, né,
Se esse agricultor tira as ervas daninhas, o que ele faz também para fortalecer é colocar fertilizante e adubar, e colocar água, dar alimento para essa semente, dar alimento. Da mesma maneira que você tira essas ervas daninhas, alimente a tua fé, alimente a tua fé, alimente a tua fé. Se encha da palavra de Deus, se encha da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se enche da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento diferente das nossas vidas cristãs. Nunca vivemos algo assim. E nós estamos sim, irmãos, colhendo bênção desse tempo. Estamos nos aprimorando, nos aperfeiçoando. Temos tido aulas bíblicas, discipulado, devocional, como nunca tivemos. E a facilidade de você na tua casa dar uns cliques ali e pronto. Está já o pastorzão lá, bacana e simpático na tua frente. E eu acho que estou virando youtuber, que eu tenho já alguns fãs por aí. Acho que dois, acho que é o Murilo, a Sara, né? Ana Beatriz, que pede, pai, bota o pastor cantando uma musiquinha, né? Tem acho que uns 3 fãs já, então já virei youtuber, né? As crianças. Quer dizer, que facilidade nós temos, para quê? Para nos encher da palavra de Deus e fortalecermos a nossa fé. Devocionais temos mandado constantemente. Então, meu irmão, minha irmã, pega esse pequeno grão de mostarda, tira as ervas daninhas e fertiliza, aduba, através da palavra de Deus. Como eu falei, como nós temos tido oportunidade, porque todas as igrejas que eu conheço têm feito de tudo para mantermos o discipulado, a palavra, a comunhão. Posso dizer por nós, como já tenho dito, Rafael fez até um vídeo, já temos colocado no início dos cultos, para você ficar atento a todas as programações da igreja, e tem sido bênção. Vou mandar amanhã também no WhatsApp, para você ficar atento a todas as programações. Para quê? Para você fortalecer a tua fé. Porque eu quero? Porque você quer? Não, porque a gente precisa, porque nós precisamos, porque constantemente nós vamos ajoelhar, Pai, tem misericórdia, Senhor, olha o que eu estou passando, preciso que esse impossível se torne possível, porque nós precisamos mover montanha, precisamos, senão irmãos, vamos ser um grupinho qualquer, vamos ser um clubezinho de reunião qualquer. Nós somos a santa igreja do Senhor Jesus, que vai ser arrebatada muito em breve. É isso que nós somos, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque ela tem uma fé que move montanha. A hora que a igreja fala em nome de Jesus, está repreendido, pode ser o demônio que for, está repreendido, e cai por terra em nome de Jesus. Então, se alimenta com a palavra de Deus, fertiliza aí no teu coração a tua fé. Nós não podemos, irmão, sabe, ter uma fé, porque, como eu falei, não era questão do tamanho. Jesus podia usar qualquer outro exemplo. Podia usar, olha, a tua fé, se for do tamanho de um grão de areia, que eu acho que é até menorzinho, se for do tamanho de um grão de areia, podia usar até outros exemplos, porque se for ver lá, tem até semente menorzinha. Tinha sementes menores, que eles usavam naqueles dias. Semente de morango é menor do que o grão de mostarda. Só que a referência então não era o tamanho, era o potencial que ela tinha, como eu falei, por isso na outra parábola ele fala, é a menor da semente, mas se você cuidar da tua fé, vai se transformar como ela deve ser, uma grande árvore, que ainda dá refúgio para as aves, dá refúgio para as aves. Quantas vezes alguém pede para você, meu irmão, minha irmã, pastor, ora por mim, quer dizer, a tua fé está servindo de refúgio para tantas pessoas. Então o que Deus está falando aqui, o que Jesus está falando é então, como um grão de mostarda, o potencial que ele tem em crescer. Podia ter falado, olha, que seja como, se for o tamanho de um grão de areia. Só que um grão de areia, meu irmão, minha irmã, ele é inerte, ele é apático, não tem potencial nenhum. Um grão de areia vai ser sempre um grão de areia, um grão de areia vai ser sempre um grão de areia. E é isso que Deus quer falar conosco também, que a tua fé não seja como um grão de areia. Não sei o tempo que você tem de crente, não sei o que você já ouviu da palavra de Deus. Se tua fé está sendo o tamanho de um grão de areia, nessa noite fala, Pai, eu tenho tanto tempo já ouvindo a tua palavra, e como eu me aflijo ainda. Transforma, Pai, essa minha fé de grão de areia num grão de mostarda, com o potencial que ele tem. Pede para Deus nessa noite, Ele vai operar isso em nossas vidas. Que a nossa fé então venha a ser esse potencial todo que Ele tem.
Às vezes nós vemos algumas pessoas abaladas, né? Mesmo nessa situação de pandemia, abalada, aflita, servos de Deus, servas de Deus, né? Que já têm ouvido a palavra há tanto tempo. E talvez a pessoa me fale, pastor, mas eu tenho fé, pastor, mas não sei por que eu me abalo tanto. E a questão aí talvez seja outra, sabe? Não seja que você não tenha fé. Talvez você tenha fé e como um grão de mostarda, perfeito. Mas talvez você não esteja usando ela. Porque se eu não uso a minha fé, como diz a palavra, olha, a fé sem obras é morta. E a fé realmente, como nós falamos, ela vai ser grande se eu evidenciar ela. Se eu sentir a aflição, o medo e a angústia, e naquela mesma hora está repreendido, o meu Deus é comigo, Deus é o Deus da provisão. A fé transformada em obras. Você acabou de dizer ali e usar a tua fé. Então se você está abalado, triste, cabisbaixo nesses dias, use a tua fé. Talvez ela está guardada e trancada lá 7 chaves, e você não está se utilizando dela. Use a tua fé para fazer tudo realmente cair por terra que não vem de Deus. Usa a tua fé. E que ela não seja como um grão de areia, mas como um grão de mostarda com o potencial. E aí, para nós já orarmos por toda essa palavra, meu irmão, minha irmã, saiba disso também. Talvez você pense, pastor, que bom, então eu já tenho já uma fé madura, já tenho já 20 anos de crente, sou batizada nas águas, batizado no Espírito Santo, tenho já uma fé madura, uma grande árvore já. Eu te digo uma coisa, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Seria muito bom se nós, pronto, eu já nessa minha caminhada, já cuidei do grão de mostarda, pronto, já está grandão. Meu irmão, minha irmã, sabe? Hoje de manhã, nós acordamos para um novo dia. Hoje de manhã, acordamos para um novo dia. Sabe o que aconteceu? Nós recebemos mais um grãozinho de mostarda em nosso coração. É diário. Nossa vida com Deus é diário. É constante. Por isso, nós devemos, amanhã, segunda-feira, nós vamos amanhecer para um novo dia. O que você vai fazer? Logo cedo, começa alimentando a tua fé. Já vai para o teu joelho e agradece a Deus por esse dia. Já declara palavras de bênção. Já faz a tua devocional. Já ouve algo da parte de Deus. O que você vai estar fazendo? Tratando a tua fé como um pequeno grão de mostarda. E mais uma vez ele se transformou numa grande árvore. Mais uma vez se transformou numa grande árvore. Se você acordar amanhã, segunda-feira, cabisbaixo, chateado, já começar o dia a trancos e barrancos, sem orar, sem buscar a Deus, sem transformar a tua fé em evidências de uma grande fé, viver ali, pode estar certo, o teu grão de mostarda vai continuar como um grão de mostarda e virar um grão de areia, inerte. Mas pastor, já tive tanta experiência com Deus. Você já teve muita experiência com Deus, mas é algo diário, Então amanhã, segunda-feira, lembra dessa palavra, e trata a sua fé como ela deve ser tratada, como um grão de mostarda, como um agricultor. A hora que vier os maus pensamentos, tira as ervas daninhas, se alimenta com a palavra de Deus, e evidencia o que você crê, evidencia através do que você está falando, profetizando, sabe? Estamos dias difíceis, vai sair de casa, Senhor, hoje eu vou fazer muitas vendas, o Senhor vai me dar bons clientes, Senhor, eu creio, eu vou assinar esse contrato o quanto antes, as vendas vão acontecer, Senhor, eu vou procurar emprego e as portas vão se abrir, glória a Deus, declara isso. Você vai estar se utilizando da tua fé, e lembra sempre disso, é algo diário, constante, algo diário e algo constante. É muito triste quando a gente vê, né? Alguém já antigo de igreja, que parou de cuidar da sua fé. E aí, você vê alguém recém-convertido, e glória a Deus, irmãos recém-convertidos, estão naquele primeiro amor, rapidinho, o grão de mostarda é uma grande árvore, e todo dia ele cuida daquela semente, e todo dia colhendo frutos. E às vezes você vê essa comparação. Aquele irmão, às vezes que é novo na fé, valorizou tanto a fé, todo dia está cuidando dela. E às vezes nós, que temos mais tempo na caminhada, às vezes desprezamos isso e não cuidamos da nossa fé como deveríamos estar cuidando. Então, lembra disso, é algo diário. Amanhã, mais uma vez, cuida da tua fé como um grão de mostarda. Tira as ervas daninhas e fortalece ali, fertiliza com a palavra de Deus. Prova disso, irmãos, é que os discípulos do Senhor Jesus, né?
os discípulos do Senhor Jesus, nessa caminhada, entenderam isso. Porque lá no livro de Atos, como nós estamos estudando, e amanhã à noite temos outra live, então acompanhe conosco, vai ser já a 6ª aula, esteja conosco. Quem não tem podido assistir ao vivo, assiste lá no YouTube, está lá todas as aulas, vai ser a 6ª aula amanhã. Encerramos na 7ª aula, aí você manda uma mensagem: pastor, eu assisti todos os vídeos, li o livro de Atos, nós vamos mandar um certificado de conclusão do estudo e discipulado do livro de Atos. Isso nós vemos esses mesmos discípulos, lá no livro de Atos, diz o quê? Que a sombra de Pedro curava, que eles pregavam para multidões e se convertiam, que eles ressuscitaram ali a menina Dorcas, que tinha morrido. O moço lá que caiu da janela, Paulo vai lá também e ressuscita ele. Por quê? A fé desses homens haviam sido transformadas de um grão de areia inerte para um grão de mostarda. E cuidavam dessa fé, ao ponto de agora, até ressuscitarem mortos. Pela fé que eles tinham na palavra de Deus. Ó, coisa tremenda. Então que, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, nós vemos nessa noite, sabe? Nessa noite, permitir, proporcionar, e a palavra é essa, proporcionar para a nossa fé esse crescimento. E ali é só uma ilustração. É uma parábola. Nós não precisamos literalmente plantar a semente e ficar esperando. Não é assim. Pode ser assim. Se tua fé hoje está como um grão de areia inerte, ela pode se transformar agora numa grande árvore, nessa fração de segundo. Se tua fé hoje, sabe, se Jesus fosse falar com você e ele iria até te repreender, como ele repreendeu os discípulos, moço, moça, homem, mulher de pequena fé, como ele repreendeu aqueles discípulos. Jesus fosse talvez falar conosco, pudesse até falar assim comigo, com você. Mas nessa fração de segundo agora também, pode transformar essa conversa. E Jesus fala: olha, nem em Jerusalém eu vi uma fé tão grande. Que Jesus nessa noite venha olhar para nós e venha elogiar a nossa fé, não porque Ele está vendo o tamanho, mas pelas nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. E agora eu vou te convidar para a gente exercer essa fé. Nós vamos orar. Você vai orar agora. Se você puder se colocar de pé na tua casa, se colocar de joelho, junto com a tua família. Olha para essa montanha. Olha para essa montanha que está te incomodando. Pode ser um vício, pode ser um temperamento. Essa montanha que é impossível dela ser movida. Pode ser uma despensa vazia, você não tem o que fazer para encher essa despensa. Pode ser um filho rebelde. Pode ser um marido coração duro, uma mulher coração duro. Pode ser pais coração duro. Pode ser qual for essa, olha para essa montanha agora, no teu coração aí. Olha, nós vamos dar uma ordem em nome de Jesus para essa montanha. Olha para essa montanha. Nós ouvimos, Jesus falou: filho, se você tratar a tua fé como um grão de mostarda, essa montanha vai se mover. E em nome de Jesus, se é emprego que você precisa, olha para essa montanha. Olha para essa montanha. Lembra de palavras que Deus já te deu. Eu não tenho dúvida que Deus está nos dando condições de acrescentar, de aumentar a nossa fé. Não tenho dúvida. Lembra das palavras e usa elas agora como fertilizante. E arranca agora também toda a erva daninha. E declara aí: Deus é meu Pai, é o meu Deus, é meu provedor. Cantamos aqui nessa noite coisas maravilhosas. Que os nossos louvores venham ser realmente reflexo e fruto da nossa fé. Nós vamos estar louvando. Daqui a pouco nós vamos orar. Enquanto isso, louve conosco e se coloca diante de Deus. E vai dando nome a essa montanha aí que tem que ser movida nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, eu sei que nada acontece sem a tua vontade.
faça já desse louvor a tua oração, declara isso realmente. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Aleluia, Pai, nós cremos, Pai, na tua provisão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Amém, Pai. Transforma mesmo, Pai, maldição em bênção, Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Amém. Pai, nós sabemos que o Senhor sempre está conosco, como acabamos de cantar, o Senhor sempre está conosco, Pai. Oh Deus, nós temos certeza disso. Pai, o fruto da nossa fé, o reflexo da nossa fé em nosso coração, é nós declararmos isso. Eu sei, Pai, que o Senhor sempre está comigo. Declara isso aí no teu coração. Se você quiser, fala em voz alta: Senhor, eu sei que o Senhor sempre está comigo. Eu sei que o Senhor sempre está comigo. Eu sei que o Senhor sempre está comigo. Que não seja uma palavra qualquer, mas seja reflexo da fé que está no teu coração. Que você realmente saiba dessa verdade. E por Deus sempre estar contigo, meu irmão, minha irmã, Ele sabe que essa montanha na tua frente te incomoda. Ele sabe que isso está tirando a tua paz, e que é impossível ela ser movida, ela sair do lugar, e que você olha para ela e fala: até quando essa montanha vai estar na minha frente? Eu não aguento mais essa montanha, eu não aguento mais essa situação. E Deus está te falando: filho, trata a tua fé com um pequeno grão de mostarda. Trata a tua fé e proporciona crescimento a Ele. Creia na minha palavra e descansa, e alegra o teu coração e confia, e alimenta essa fé diariamente. E continua falando: montanha, sai daí. Montanha, sai daí. Sai da minha frente, montanha, que eu vou passar. Sai daí, montanha. Sai daí, situação. Sai daí, muda a situação. Sai dessa situação, muda. Sai daí, muda. Montanha, sai daí agora, em nome de Jesus. Continua clamando e continua orando dia após dia, se for preciso. Evidencia a tua fé, crendo. Não abre mão, não abre mão. E que em nome de Jesus, Senhor, agora nós unimos nossa fé e nossa oração e clamamos, Pai, som do coração do teu filho, Pai, e que esse impossível venha se tornar possível agora. Montanha, se mova em nome de Jesus. Que esse impossível venha se tornar possível. Que vidas venham ser curadas, transformadas, libertas. Que o coração do marido venha ser para a esposa, da esposa para o marido. Que filhos rebeldes venham ser transformados. Em nome de Jesus. Que a vida financeira, profissional, que é impossível de se reverter agora, venha se reverter sim. Porque nós cremos nesse impossível. Nós cremos, Pai, que bons negócios venham alcançar os teus filhos, como já tem alcançado, em nome de Jesus. Pai, que a tua provisão, tua proteção nunca falte, porque somos carentes dela, tanto da tua provisão quanto da tua proteção. E em nome de Jesus, Pai, para a tua glória e para a tua honra, que testemunhos cheguem, que essa fé como um grão de mostarda, essa fé em Ti, que nós proporcionamos crescimento hoje, verdadeiramente tenha movido montanhas para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém.